Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, amigos, colegas aí do Facebook, você que não me conhece pessoalmente, você que já me conhece, alguns amigos aí de infância que eu tenho no Face, outras pessoas que tenham aceitado para fazer parte, do Face dessa rede de amizade, se assim eu posso dizer. Esta manhã eu quero trazer uma palavra de Deus, assim como eu tenho trazido sempre, uma palavra de Deus para os nossos corações. E hoje Deus me despertou para falar sobre Zaqueu. Nós vamos tentar ali tirar algumas lições desta passagem que se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Nós vamos tentar tirar aplicações para as nossas vidas, ver o que Deus fala conosco através da sua palavra. Uma palavra que transforma, que liberta. Então que este momento ao qual nós estaremos meditando na palavra seja um momento proveitoso de edificação, de crescimento espiritual, de maturidade para as nossas vidas, Que Deus abençoe a cada um de vocês que irão ouvir ou que estarão ouvindo aí comigo ao vivo. Que você seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos fazer uma pequena oração nesta manhã. Maravilhoso Deus e Pai, eu te rendo graças, Senhor. Eu te dou louvores, ó Pai, porque Tu és o único Deus verdadeiro. Porque Tu és o Senhor de todas as coisas, ó Pai. Tudo que existe, Senhor, foi criado por Ti. Aleluia. Senhor, toma o primeiro e último lugar neste trabalho, Senhor. Fala ao coração de cada vida que irá ouvir esta mensagem, esta palavra. Abençoa também o meu lar, a minha família, porque também somos carentes de Ti. Senhor, vá de encontro ao coração que está nesta manhã aflito, conturbado, esta alma que está desesperada, esta vida que está triste, que não sabe o que fazer, esta pessoa que está sendo rejeitada pela família, pelos amigos, ou até mesmo pela sociedade que impõe certos padrões, e esta pessoa, ela olha para si e ela não consegue se enquadrar dentro dos padrões da sociedade, padrões de beleza, padrões de status sociais, enfim, padrões que muitas das vezes são nos impostos, mas que pela sociedade, pelo sistema, mas que causa às vezes aflição, dor, desespero, isolamento nas pessoas. Eu peço, Pai, vai de encontro a este pai que chora pelo seu filho que está nas drogas, essa mãe que chora pelo seu filho, esta família que está em atrito, Senhor. Vá de encontro, meu Deus, essas pessoas que vivem presas às drogas, ao vício do jugo, pessoas que estão presas, meu Deus, encarceradas nas delegacias, homens e mulheres, pessoas que infringiram a lei, mataram, roubaram, causaram dano às pessoas, tiraram vidas, pessoas que estão ali por diversos crimes que cometeram, mas que para Ti, Senhor, apesar de tudo, a Tua palavra diz que o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador. Então o Senhor vai de encontro a estas vidas e liberta. Quebra as cadeias, quebra as algemas espirituais que prendem a alma desta pessoa, que impede dela ter força para deixar de praticar o mal, que impede ela de se libertar do vício,
do álcool, das drogas. Eu peço que o Senhor vá de encontro a essas vidas que estão agora também caídas na sarjeta, dormindo em cima de um papelão, de um pano estirado na calçada, debaixo de uma marquise. Pessoas que estão no meio das ruas, tumultuadas ali naquela Cracolândia, São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer uma outra cidade do Brasil ou do mundo. Pessoas que estão dependentes, Senhor, andando neste mundo como um zumbi. As drogas já causaram tanto danos nelas que elas se tornaram zumbis. Elas não têm força em si mesma para deixar as drogas. Estão sendo consumidas minuto a minuto. Pessoas que perderam a noção do certo e do errado. Mulheres que se deixaram, meu Deus, levar por este vício, homens, e que não medem esforços para poder sustentar os seus vícios, cometem crimes. Mas eu oro por eles para que o Senhor os liberte. Eu oro por esta família, por este casal que vive brigando constantemente. Que o Senhor venha apaziguar, venha repreender o espírito de briga no lar desta mulher, deste homem. Que o Senhor repreenda o ciúme, o mal que tem tentado destruir esta família, este casamento. Eu oro pelos filhos pequenos, que o Senhor os guarde e os livre do mal. Enfim, Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos, porque nós somos dependentes de Ti e vem nos falar através da Tua palavra. Nos liberta de toda corrupção, Senhor, de toda cegueira espiritual, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, um coração puro, um coração como o Teu coração. Nos ensina a amar e perdoar. Liberta-nos da hipocrisia, da falsidade, da mentira, de tudo aquilo que nos impede de sermos pessoas melhores, conforme a Tua vontade. Vem falar conosco, em nome de Jesus. Meus queridos, antes de nós começarmos, vamos ler também uma passagem, né? Uma passagem que está... Eu gosto de ler um salmo antes da gente começar. Vamos ler um salmo, meus queridos. E eu gostaria de ler o Salmo 1. O Salmo 1 da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus: Feliz aquele que rejeita os conselhos dos maus, que não segue o exemplo dos pecadores, que não anda com os que zombam de Deus. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Deus eterno, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Essa pessoa é como a árvore que cresce na beira de um riacho. Ela dá as frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. E tudo que essa pessoa faz dá certo. Os maus não são assim. São como a palha que o vento leva. Por isso os pecadores serão condenados por Deus e ficarão separados das pessoas direitas. Pois o Deus eterno dirige e abençoa a vida dessas pessoas. Porém, o fim dos maus é a perdição. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. E aí, meus queridos, nós vamos tentar aqui falar um pouco sobre Zaqueu, sobre a sua conversão, como se deu. Vamos falar quem era Zaqueu, a sua história. Porque talvez a história de Zaqueu possa ser a sua história, possa ser a minha história. Aleluia. Mas que Zaqueu almejou ver a Deus. E nós vamos tentar aqui tirar umas lições. Mas antes eu quero falar algumas considerações aqui a respeito da época, do tempo, né? A história de Zaqueu, ela vai se passar
na cidade de Jericó, que ficava ali nas províncias da Judéia, no vale ali, no vale do Rio Jordão. Jericó, ela possuía uma vasta área, verde, com plantações de cereais. Havia muitas figueiras, tamareiras, palmeiras. Uma cidade onde várias muralhas foram derrubadas, Jericó, Josué, ele ali no passado, Deus permite que Josué vá ali conquistar Jericó. E pela permissão de Deus, as muralhas de Jericó, elas foram abaixo. E Jericó foi conquistada por Josué, pelo povo de Deus no passado. Aleluia. Os publicanos, vamos falar um pouco dessa classe também. Durante o domínio de Roma sobre a Judéia, a sociedade era dividida em várias classes. Dentre estas estavam os publicanos. Era uma forma geral, era uma forma geral. Os responsáveis pela cobrança de arrecadação de taxas, de tributos e impostos. Então, os publicanos eram uma classe, que cobrava taxas, impostos, tributos dos povos para o rei. Servia a Roma, os publicanos. Os publicanos também eles sofriam repúdio muito forte dos fariseus. Muitos publicanos cobravam mais impostos do que deveriam praticar. Eles praticavam extorsão, e isso trouxe para eles um enriquecimento ilícito, Eles enriqueciam de forma ilícita. Eram considerados traidores, gatunos, ladrões. Havia um ódio, que se estendia até mesmo à própria família daquele publicano. Os publicanos eram impedidos de participar do templo e eles eram expulsos das sinagogas. Eles eram apontados por onde passavam. Eles viviam isolados dos seus compatriotas. Eram contados como vil pecadores. Zaqueu, como todo homem judeu, foi ensinado no caminho da lei de Moisés e dos profetas. Então você vê que os publicanos eram uma classe com a dominação romana. Os romanos então criaram uma classe de pessoas, e dentre elas estavam os publicanos, essa classe que serviu a Roma, cobrando impostos, tributos e taxas. Esses eram o serviço dos publicanos. E Zaqueu, ele era um dos publicanos. E é justamente sobre ele que nós vamos falar nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus. Eu quero colocar esse tema como o encontro de Zaqueu com Jesus. O encontro de Zaqueu com Jesus. Ou o seu encontro com Jesus. Se você não conhece Jesus ainda, eu quero profetizar na sua vida que você há de conhecer Jesus. E Jesus há de transformar a sua vida pelo poder da palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos.
ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que estava passando por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viam isso começaram a resmungar: este homem vai hospedar na casa de um pecador. Pois Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tenho roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Aleluia. Até aqui, meus queridos. Então, meus queridos, Jesus, ele entra ali na cidade de Jericó. E a palavra de Deus relata que havia um homem rico, que se chamava Zaqueu, chefe dos publicanos. Então Zaqueu não era apenas um publicano. Ele era o quê? Chefe. Quer dizer o quê? Que Zaqueu é quem dava as ordens. Zaqueu é quem recolhia, que dava a eles a ordem de cobrar as taxas, os impostos, os tributos que ele tinha que cobrar. Então Zaqueu é quem ia, mandava, quem inspecionava, e que talvez ele mesmo fizesse ali a conta de todo o arrecadado, de todo o tributo, taxa, imposto que tenha arrecadado. E Zaqueu, então, ele fica sabendo que Jesus, ele vai passar ali. E a palavra nos relata que Zaqueu era um homem de baixa estatura. E que neste momento ali havia uma grande multidão. E que Zaqueu fica então impedido de ver Jesus. Mas havia ali o quê? Umas figueiras, umas palmeiras, umas tamareiras, umas árvores. E Zaqueu, mesmo impedido pela multidão de ver Jesus, Zaqueu ele toma a atitude de subir em uma das figueiras. Ele sobe na figueira para ver Jesus passar. Não sei se Zaqueu, ele era curioso, ele queria saber quem era aquele homem que estava chamando tanta atenção das pessoas. Talvez ele já ouviu falar, mas e agora ele queria ver. Meus queridos, Zaqueu, a palavra de Deus diz que ele era filho de Abraão. Zaqueu, ele foi apresentado no templo quando criança, aos 12 anos, porque ele era judeu. Ele era filho de Abraão. Zaqueu, ele foi circuncidado. Zaqueu conhecia as leis mosaicas. Mas naquela época de Jesus estava acontecendo algo estava acontecendo na sociedade. O povo, os fariseus, já não eram mais os mesmos. Eles se corromperam. Os fariseus, eles já não davam assistência às viúvas, aos cegos, aos coxos.
Eles estavam largados aos léus, essas pessoas. Não eram amparados por aqueles que expressavam conhecer a Deus. Pelo contrário, esses religiosos, eles começaram a se vestir de forma pomposa, a exibir os seus filactérios, para chamar a atenção, para dizer que eles eram pessoas religiosas. Mas esses fariseus que começaram a murmurar quando Jesus chamou Zaqueu para ir dizer que queria a casa dele, eles começaram a acusar Zaqueu de pecador. Mas esses fariseus não olharam para si. A sociedade estava corrompida. A lei já não era pregada como deveria ser, a lei mosaica. Esses religiosos já não ensinavam a verdade de maneira correta. Havia uma corrupção no meio religioso judaico. Zaqueu, como publicano, cobrador de impostos, ele era uma pessoa impedida de participar da sinagoga. Ele era mal visto, ele era apontado, ele era caluniado. Os fariseus não gostavam dos publicanos. Esta era a sociedade que estava ali. Já não era como antes. O povo, os fariseus, eles agora se tornaram pessoas meramente religiosas, ritualistas. Talvez você pense, meu amigo, que há uma certa coincidência com o que eu falo nos dias de hoje. Quantos irmãos estão sendo desprezados pelos seus líderes? A palavra de Deus hoje é corrompida. Talvez há uma semelhança na sociedade da época com a sociedade de hoje, no meio religioso. A palavra é deturpada. Essa era a sociedade em que Zaqueu estava vivendo. E talvez Zaqueu, percebendo essa corrupção na sociedade, ele se embrenha para ser cobrador de impostos. E Zaqueu diz: não, eu também vou me corromper. Ora, eu também vou tirar vantagem de alguma coisa para mim. Uma sociedade corrompida, aonde a minoria, o povo, era esquecido. Mas agora Jesus passara por Jericó. E Zaqueu almeja ver Jesus. Lembre-se, Zaqueu era filho de Abraão. Zaqueu foi circuncidado. Zaqueu foi apresentado no templo. Zaqueu conhecia as leis mosaicas. Zaqueu, talvez no seu íntimo, desejasse uma mudança, desejasse uma transformação. Sendo um homem excluído da sinagoga, do meio religioso, sem poder participar dos vestígios religiosos, talvez houvesse no coração de Zaqueu um vazio, o desejo de encontrar-se com Deus. Talvez haja no seu coração este vazio. Zaqueu não mede esforços, ele ultrapassa obstáculos, ele sobe uma palmeira, ou uma figueira, uma tamareira, como queira você, para ver Jesus. Havia no coração de Zaqueu um desejo, irmão,
de se encontrar com Jesus, de ter um encontro real. Mas detalhe, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí, porque me convém estar na tua casa. Me convém ir à tua casa. E subiu numa figueira brava para ver Jesus, que dava passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Jesus olha para cima. Meu querido, o nosso Deus é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus onipotente, é um Deus que tem todo o poder, é o Deus que nos conhece. E Deus já sabia que Zaqueu estaria ali, naquela figueira em cima, porque a palavra de Deus diz que Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí, porque me convém estar na tua casa. Jesus te conhece, meu irmão. Jesus conhece a cada um de nós. Jesus conhece o íntimo do teu coração. Aquela multidão, talvez, que estava ali apenas para observar Jesus, para acusar Jesus, para pegar Jesus em alguma coisa. Mas havia um homem diferente que queria ver Jesus. Era Zaqueu, pecador, cobrador de impostos, mal visto pela sociedade, pelos fariseus, apontado como ladrão, apontado como traidor. Mas havia no coração deste homem o desejo de se encontrar com Jesus. E Zaqueu, ele ultrapassa obstáculos. Ele não mede esforços, apesar da sua pequenez, da sua estatura. Mas antes dele subir, Deus já sabia que ele estava ali, em cima daquela figueira. E Jesus disse: Zaqueu, me convém, desce, porque me convém estar na tua casa. Muitas das vezes, amigo, nós temos que descer para ter um encontro real com Deus. Nós temos que descer do nosso pedestal de orgulho, de soberba, de se achar que é o tal, de se achar que é melhor do que os outros. Às vezes nós temos que descer para se encontrar com aquele que pode nos transformar, nos mudar. Se humilhar, meu querido, descer significa se humilhar, se jogar aos pés daquele que pode tudo. Como aquele publicano que chega ali, ele não se atreve nem a olhar para Jesus. Jesus, contando uma outra parábola, fala a respeito de um homem, de um religioso, de um publicano. O religioso bate no peito, dizendo: eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele começou a falar das suas vantagens, daquilo que ele fazia, como se aquilo que ele fazia, fosse motivo para ele ser salvo. Ora, o que nós fazemos de bom para o próximo, irmão, é dever de cada um de nós olharmos para o nosso semelhante, ajudar quando pudermos. Mas chega diante de Deus um publicano, se ajoelha e bate no peito, nem tem coragem de olhar para Deus, porque reconhece a sua miserabilidade espiritual. Ele desceu, ele se humilhou. E Jesus, falando esta palavra,
pergunta: qual deles foi justificado diante de Deus? Muitas das vezes nós temos que descermos para nos encontrar com o Mestre, descermos para termos uma vida transformada, para mudarmos. Zaqueu, desce, porque me convém estar na tua casa. E aí vem a palavra daqueles fariseus. Ele não sabe quem é este homem. Ele não sabe quem é este homem. Vai se hospedar na casa de um pecador. Porque Zaqueu era dado como um pecador para aqueles fariseus. Então correu diante da multidão, subiu a figueira brava para ver para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa, o recebeu com alegria na sua casa. E todos que viam isso começaram a resmungar. Este homem vai se hospedar na casa de um pecador? Então, eles começaram a julgar Zaqueu. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós devemos primeiro olhar a trave que está no nosso olho, antes de nós tirarmos o cisco dos olhos dos outros. É muito fácil nós acusarmos as pessoas e dizer que o fulano fez isso, e dizer que o fulano fez aquilo, e chamar as pessoas de pecadoras e nos acharmos tão perfeitos diante de Deus, quando na verdade a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Jesus se hospeda na casa de Zaqueu, mesmo com aquele povo ali resmungando, apontando a vida de Zaqueu. Jesus vai para a casa de um homem que para a sociedade judaica, para os fariseus, era um homem tido como pecador. Mas aquela atitude de Jesus trouxe uma mudança no coração de Zaqueu. Zaqueu resolve então devolver às pessoas tudo que ele roubou. Devolver 4 vezes mais o que ele tinha tirado das pessoas. E é bíblico, porque quando você, na lei judaica, quando você frauda, rouba alguém, você tem que devolver. Se você rouba, furta um boi, uma ovelha, degola ou vende, você pagará 5 vezes aquele boi, aquela ovelha. Você vai encontrar isso lá em Êxodo, capítulo 22, verso 1. Então Zaqueu, ele teria que devolver a cada pessoa que ele furtou, roubou, 5 vezes. Se ele roubou um boi a mais, ele tem que devolver 5. Se ele tirou uma ovelha, ele tem que devolver 5. Então Jesus vai falar que houve convenção, que houve mudança na vida de Zaqueu. Depois Zaqueu se levantou e disse: Senhor, escute, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se tenho roubado alguém, vou devolver 4 vezes. Você veja a mudança quando Zaqueu se encontra com Jesus. Houve uma conversão verdadeira. Houve um arrependimento verdadeiro. Porque quando há arrependimento, há mudança, há transformação no caráter da pessoa.
Aleluia. E houve esta transformação, esta mudança no caráter de Zaqueu. E olha o que é que Jesus vai dizer. Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Meu querido, Deus não veio para os perfeitinhos, para aqueles que se acham bons, para aqueles que se acham que não precisa. Tem muita gente que diz, por que eu tenho que aceitar Jesus? Eu não matei, eu não roubei, eu não fumo, eu não me prostituo, eu nunca fiz nada mal a ninguém. Por que eu tenho? Por que eu não vou para o céu? Por quê? Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A humanidade herdou o pecado de Adão e Eva, e o homem está destituído da presença de Deus e precisa se voltar para Deus. Zaqueu, ele compreendeu isso. Ele compreendeu que ele precisava voltar para Deus, deixar seu coração ser transformado. Talvez no íntimo de Zaqueu havia um desejo, irmão, de ter um encontro real com o verdadeiro Deus. Zaqueu era desprezado, mas Jesus não o desprezou. Jesus disse, eu vou para a tua casa, Zaqueu. É lá que eu quero estar contigo. Eu quero falar do meu amor. E Zaqueu sentiu isso quando ouviu a voz de Jesus. Zaqueu se sentiu acolhido. Zaqueu se sentiu importante naquele momento. Não por ele ser um publicano, um homem rico, mas porque alguém agora estava o acolhendo, estava abraçando, estava dizendo, Zaqueu, eu te perdoo, eu te amo. Enquanto muito dizia, Zaqueu, você é ladrão, você fez isso, você fez aquilo, Jesus estava adentrando na casa de Zaqueu. Ei, Jesus quer entrar na tua casa, não na casa material, física que você tem. Ele quer entrar no teu coração, ele quer fazer morada dentro de você, ele quer transformar a sua vida, ele quer transformar teu pensamento. Jesus, antes de entrar na casa de Zaqueu, Jesus já tinha entrado no coração de Zaqueu. Porque havia um desejo forte, aleluia, de Zaqueu por encontrar, por ver Jesus. E essa atitude de Zaqueu abriu o coração de Zaqueu, de maneira que o Espírito de Deus, aleluia, adentra dentro daquele coração e transforma a vida de Zaqueu. Ei, Jesus quer entrar no teu coração, ele quer entrar na tua vida, ele quer morar dentro de você, ele quer habitar dentro de você, ele quer fazer de você morada do Espírito Santo da verdade. Ele quer transformar você, ele quer te libertar dos vícios, ele quer te libertar desta solidão, dessa tristeza, desta angústia. Jesus quer te libertar desta depressão. Jesus quer transformar a sua vida. Mas você tem que abrir seu coração para Deus. Você tem que desejar ser como Zaqueu. Houve transformação. Meus queridos, a palavra de Deus vai falar que Deus ele não faz acepção de pessoas. Não importa se você é rico, pobre, preto, branco, brasileiro, judeu, estrangeiro, americano, não importa, russo, chinês, coreano, africano,
indiano. Não, ele quer fazer parte da sua vida. Ei, você que está aí caído na sarjeta, foi abandonado pela família, Jesus quer transformar a tua vida. Sua vida é valiosa para Deus. Talvez os seus amigos, sua família tenha te rejeitado. Talvez a sociedade te rejeite por causa da sua aparência. Não te dê oportunidade. Talvez você já tenha batido em tantas portas. Vá de encontro a Jesus. Abra seu coração para Jesus. Deixe Ele entrar. Deixe Ele transformar a sua vida, homem, mulher, jovem, senhor, senhora. Eu não estou falando aqui de religião, porque a religião, ela não salva ninguém. Mas eu estou falando aqui do Deus Criador, que nos dá a vida, que nos permite estar de pé. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode mudar o teu ser. Nós não somos perfeitos, é verdade, porque enquanto nós estamos caminhando nesta vida aqui, neste mundo, nós vamos falhar em alguma coisa. Mas Ele vai sempre estar nos ajudando a tentar ser pessoas melhores, através da sua palavra. Mas para isso você tem que se encontrar. Zaqueu desejava. Zaqueu, ele venceu barreira, obstáculo. Eu não sei o obstáculo que está na tua vida te impedindo de se encontrar com Jesus, de se encontrar com Deus. Eu não sei se é o obstáculo das drogas, do vício da cachaça, da prostituição. Eu não sei se é o obstáculo da corrupção. Eu não sei se é o obstáculo da ganância, do desejo, do poder pelo dinheiro. Eu não sei se é o obstáculo da idolatria, da cegueira espiritual. Eu não sei qual o obstáculo que você tem que passar, mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que desejar, você tem que vencer este obstáculo que te impede de encontrar-se com Deus. Zaqueu, ele venceu aquele obstáculo, aquela multidão que estava ali impedindo dele ver Jesus. Zaqueu, ele foi e subiu no sicômoro. Zaqueu, ele desceu. Quando ouviu a voz do mestre, desce, ele se humilhou. Descer, meu irmão, significa se humilhar. Ir à casa do olheiro, ter um encontro real com ele. Deixa eu te falar, Zaqueu não precisou dar um tostão para Jesus. Zaqueu não precisou dizer: Jesus, toma, eu vou te dar um dinheirinho para tu me transformar numa pessoa melhor. Não, meu irmão. Teu dinheiro não vai fazer Jesus fazer uma pessoa melhor. Tua oferta, teus dízimos, é o desejo do teu coração, é a sinceridade que você tem com Deus. Aonde você estiver, meu querido, se você deseja essa mudança, essa transformação, ela tem que partir de você. Partiu de Zaqueu o desejo de ver Jesus. E a vida de Zaqueu foi transformada. Zaqueu foi um homem que se converteu verdadeiramente. A gente vê isso através da atitude dele de desejar devolver às pessoas aquilo que ele tinha fraudado, roubado, tomado de forma ilícita. Quando o homem se encontra com Deus, irmão, ele tem uma atitude diferente. Ele não é um ladrão, ele não é um corrupto. Quando um homem de Deus se encontra com Deus verdadeiro, seu coração, suas atitudes são todas atitudes que agradam a Deus.
Porque o seu coração não vai estar nas coisas materiais desta terra, mas vai estar no verdadeiro Deus. Quantos dizem por aí que amam a Deus? Quantos dizem que são representantes de Deus nesta terra? Nesta terra, as estão se corrompendo, se vendendo com dinheiro. Não pode ver um maço de dinheiro, uma mala de dinheiro, que se corrompe, que se vende. Quantos dizem perderam a glória de Deus, a presença, alamanchocomaná, ricancho remene façou. Quantos, meus queridos? Se venderam por causa de cargo. E você me diz que é transformado, que é um homem liberto. Zaqueu foi transformado. Zaqueu devolveu o que tinha pego, roubado das pessoas. Será que você, que é um homem de Deus, que está aí, que diz que é de Deus, tem essa atitude, pode demonstrar que é de Deus, devolvendo o que você tomou dos outros? Pois a sua atitude vai demonstrar se você é ou não um homem e uma mulher de Deus. Nossas atitudes Zaqueu venceu, ultrapassou obstáculos, se humilhou diante de Deus, desceu. Zaqueu se arrependeu, devolveu as pessoas. Houve mudança num coração de Zaqueu. Deus quer ver essa mudança no meu e no seu coração. Deus quer ver essa mudança em nós, para que a gente possa ser a luz do mundo e o sal da terra. Aleluia. Pois ele veio buscar o que estava perdido. Ei, nós estávamos perdidos dos nossos delitos e pecados, mas ele veio nos resgatar da escravidão do pecado. Aleluia. Agora a nossa atitude tem que ser uma atitude diferente. Nossas práticas têm que ser práticas diferentes. Nós temos que agradar a Deus com as nossas atitudes. Sermos pessoas que resplandeça a glória de Deus nesta terra. Onde a pessoa olhe para nós e ali vai um homem e uma mulher de Deus. Nós não precisamos falar que somos de homens de Deus. Não, as pessoas vão ver isso. Houve mudança em Zaqueu. Deus quer ver essa mudança em nós, irmãos. Ele quer entrar na minha e na sua casa. Ele quer entrar nas nossas vidas e fazer esta mudança, esta transformação no nosso coração, na nossa mente. E a gente só vai mudar quando nós meditarmos na palavra de Deus todo dia, quando nós buscarmos Deus todo dia, quando nós nos humilharmos todo dia e dizer: Senhor, eu preciso mudar nisso. Olha, ainda eu não consigo isso, nessa área eu não consigo, me ajuda. E Deus vai fazendo, meu querido. Quando Ele vê no nosso coração esse desejo, essa sinceridade. Houve no coração de Zaqueu o desejo e a sinceridade. Zaqueu se converteu. Deus quer mudar a sua vida. Não importa quem seja você, rico, pobre, preto, branco, pessoa famosa, não importa. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida.
Deus não quer que você seja um religioso. Deus não quer que você se esconda atrás da Bíblia. Não. Deus quer que você seja um filho de Deus, uma pessoa realmente transformada pelo poder de Deus. Não adianta dizer que é de Deus, usar a religião como escape. Não adianta, porque Deus conhece cada um de nós. Deus conhece o meu deitar, o seu deitar. Deus conhece o meu levantar, o seu levantar. Deus conhece a sua saída, a minha saída. Deus conhece cada palavra que sai da minha boca e da sua boca. Deus, ele nos prescruta, nos sonda, nos esquadrinha. Nós não podemos esconder de Deus quem nós somos. Você não pode esconder de Deus quem você é. O que você faz no seu trabalho. Se você é um bom patrão. Se você respeita os seus empregados como pessoa. Se você é um patrão que age de conformidade com a lei, ou se você é um explorador, um corrupto, se você é mais um que utiliza a palavra de Deus para tirar dinheiro das pessoas, para fazer com que as pessoas venham vender suas propriedades, seus bens, para poder dar na sua congregação, você prometendo bênção, prometendo cura, quando na verdade não é você quem faz, é Deus, através da fé das pessoas. Mas você tem mercadejado a palavra de Deus, tem vendido os talentos, os dons de Deus, se enriquecendo às custas da miserabilidade das pessoas frágeis, doentes, carentes do amor, da presença de Deus. Você vai dar conta. Nós vamos dar conta. Se converta. Volte ao verdadeiro amor. Porque Deus vai cobrar de você. Zaqueu, ele se converteu. Ele se voltou ao verdadeiro amor, a ponto de dar, de devolver o que tinha roubado, de ressarcir as pessoas. Ei, meu querido, está na hora de pregar a palavra de Deus, de pregar a verdade. Está na hora de se despojar da mentira, de querer se dar bem às custas dos frágeis. Está na hora de ensinar as escrituras às pessoas, de deixar que as pessoas caminhem com seus pés. Em nome de Jesus. Meu querido, que Deus abençoe você, sua família. Eu agradeço se você estava aí ou não, se você vai ouvir, que você possa, meditar na palavra de Deus todo dia, buscar a Deus, se estar aos pés do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, porque nós somos necessitados dele. Tá certo? Se você quiser me ajudar aí com qualquer quantia, no meu Pix, você é livre para ajudar. É vidagilson@hotmail.com. Se não quiser, amém, graças a Deus. Que Deus te abençoe da mesma forma. Que Deus estenda a mão dele sobre a sua vida para te guardar, para te proteger, para abençoar a tua família, em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, você já vai estar me ajudando, me inscrevendo. Vida Gilson, comunidade dos discípulos, tá certo? Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe o nosso Brasil em nome de Jesus.
Glória a Deus.